Porque se ficar só na lenda, vira literatura, né? Não desprezando a literatura. Né? Não, é importantíssimo. Eu sou um cara mais da literatura do que da história, mas tem uma diferença entre literatura e história, né? Sim. As minhas fontes são literárias, né? Eu trabalho com sagas, trabalho com poesia, né? Que eram os cantos, né? E trabalho com um manual para poetas, né? Que é a Eda, né? A Eda em prosa, que é escrita pelos Snorri Sturluson, que era já um monge católico. Ela foi produzida bem depois da Era Viking, no século XII, XIII, e ele é um manual de como escrever poesia na cultura escandinava, sobre esses mitos, né? Então todo o universo literário, que é o único registro escrito que a gente tem dos mitos, né? Que a gente tem registros arqueológicos, né? Mas muito fragmentários, né? E tal. O corpo, né? daquela mitologia está na literatura, né? E a meu objeto de pesquisa, né? Que também passa pela história, né? Como a gente falou, né? Aquilo ali foi produzido num lugar, num contexto específico, por homens que pensavam de determinada forma, né? Que tinham interesses, né? Que tinham sonhos, enfim, né? Uma pessoa como nós, né? Como nós, escreve ali e tal, e tinha uma visão sobre aquelas coisas, né? Não é difícil a gente fazer esse exercício. Se a gente pegar hoje, né, um fato que aconteceu agora e pegar os veículos de comunicação que escreveram sobre aquilo, muito provavelmente a gente vai ter um monte de visão sobre aquilo. Sim, né? com certeza. Então é um pouco isso. São as diversas interpretações. Né? Sim. O Patrick, e você pensa em produzir, as teses já estão produzindo, mas você pensa em produzir livro a partir das teses, ou você pensa em produzir outra coisa? Então, o nosso trabalho, ele de certa maneira também está divulgado nos encontros que a gente participa, né? Então, e também em revistas, né, acadêmicas e tudo mais. Então, por exemplo, eu tenho um artigo publicado com um colega meu, Caio Fel, né, que hoje é doutorando, né? Na época nós dois éramos doutorandos, quando a gente publicou numa revista chamada Scandia, né, que discute o conceito de Era Viking e tudo mais. Tem esses 3 verbetes que eu falei. Como orientador, eu escrevi um verbete sobre paganismo medieval no Dicionário de Religiões, publicado pelo Johnny Langer. Tem um capítulo de um livro que está no prelo, está para sair também, que tem um capítulo meu. E a gente vai fazendo assim, né? Conforme as possibilidades e tal. E, enfim, publicação efetivamente tem uma série de condicionantes da coisa de publicar, né? Mas, por enquanto, está sendo assim, com convites, né? As pessoas vão me chamando e tal. Mas quando tiver condição, até volto aqui para a gente conversar, se lança alguma coisa. Mas por enquanto é isso. Mas você continua pesquisando, né? Sim. Não tem como parar, né? Eu acho que... Até porque, como eu disse, né? A própria banca me indicou um monte de coisas, novos problemas para eu poder pensar. Eu acho que a gente parar de estudar, a gente, sei lá, eu não consigo pensar uma vida que a gente minimamente não pesquise alguma coisa, sabe? Quem estuda não para de estudar. Não tem como. Te cria angústia, né? Se você ficar sem aquilo. Cara, eu queria avançar por aqui e tal. Então, quem está nesse... Experimenta um pouco disso, né? Meio que viciante. Hoje na hora do almoço, porque antes de vir pra cá, eu almocei, ia dar um cochilinho, quando eu deitei, o correio chamou, né? Quando o correio chamou, viu que era uma caixa, aí veio uma caixa, eu tenho um filhinho de 2 anos, tinha uma fralda, no fundo da fralda tinha 2 livros. Eu falei assim, caraca, aí minha esposa comprou 2 livros pra me dar de presente. Eu não consegui mais dormir, porque eu peguei aquele livro ali, eu fiquei namorando, fiquei folheando, por quê? O cara que gosta de estudar, o cara que gosta de ler, isso aí tira o nosso sono, né? E como você falou, no trabalho científico tem lá as benditas notas de rodapé. Né? Aí você lê o cara, beleza, eu li esse artigo, né? Pô, ele citou um monte de gente. Esse cara aqui talvez diga coisas que eu quero saber. Aí você já, né? É o que o Humberto Eco fala, né? Um livro é a chave para outros. Né? Sim. Eu acho que é assim, então não tem como, né? E quando a gente chega a escrever, é quando a gente condensa e tenta organizar essas ideias que
que são frutos desse trabalho, né? É um acúmulo desse trabalho de pesquisar mesmo, que é um movimento que não tem mágica nisso, né? Muita gente pensa que o trabalho é acadêmico, né? Então, cara, não é bem assim, sabe? Você vai ler autores sobre aquilo, né? Vai fazer... E do que eles falarem, você vai tentar ali dar sua contribuição com o seu olhar, né? E fica com as costas largas, porque provavelmente alguém vai te bater, né? Mas isso aí isso vai te bater. Não, aí é ótimo que seja assim, né? Porque, do contrário, você fica estagnado, né? Todo mundo fica batendo pau para tudo que você escreve, né? Não existe ciência, né? Ciência ninguém escreve para ser só aplaudido, né? Exato, né? A ciência não precisa disso, né? Ela tem que ter o contraditório, né? Sim. Senão a gente estava nas cavernas ainda. O cara aprendeu a fazer fogo, pronto, acabou, tá bom, gente. Não precisa de mais nada, né? De vez em quando tem um que surge e fala que o Machado de Assis é uma porcaria. Tem que ter um cara para falar isso, né? Sim, claro. Embora, né, Machado de Assis está canonizado já, mas tem que ter um cara, você tem que ouvir por quê, Sim. né? O cara às vezes tem lá, como diz Renato Russo lá, todos têm suas próprias razões. Sim. Então, a gente tem que dar razão pro cara porque isso faz parte da vida intelectual, né? Sim. Da vida Você pode afirmar o que você quiser, né? Sim. Você tem que comprovar. Mas a história é assim, olha, como no History Channel de vez em quando aparece aí, né? Os ETs fizeram as pirâmides. Beleza. Prova aí, cara. Né? Eles nunca provam, né? Eles só têm aquelas teorias lá, mas não tem lastro na realidade. Né? Por isso que a gente não leva a sério. Né? Não é porque a ufologia é uma ciência menor. O problema é que não tem evidência. Né? Então como é que você vai falar contra essa ciência? Né? E inclusive tem um pensamento preconceituoso, né? Contra ali aquela sociedade africana, egípcia, né? Como só se os europeus conseguissem fazer grandes, né? Obras. Então, quer dizer, tem todo esse contexto aí também, que a história dá pra gente, né? Pra poder entender de onde essas ideias surgem e tudo mais. Então, não é esse o ponto, né? Assim, é importante que haja contraditório, né? Isso é fundamental na ciência, né? Ela é uma das características que é mais interessante nela, né? Ela é falível, né? Sim. Ela não é definitiva, né? O pensamento científico ele não é definitivo, principalmente em ciência humana, né? Ele o tempo todo vai ser revisto, vai ser reconsiderado e tem que ser assim, né? Isso que é o bonito, né? Poxa, por isso que a pesquisa nunca acaba. Nunca acaba, né? Porque você vai ter sempre uma coisa nova, né? Agora com esses trabalhos decoloniais, né, que estão sendo importantíssimos, né? Dentro da própria medievalística, né? Tem gente que hoje, vendo a história a partir de uma perspectiva global, vê a história europeia medieval como periférica. Porque na verdade você tinha grandes impérios ali, impérios árabes, né, aquela coisa toda, e aqui a gente tem aquele feudalismo ali, né, na Europa Central ali, que era um monte de feudo pulverizado e um império gigantesco. Pô, qual que é o mais importante nessa história? Sim. Né? Então, esses pontos de virada eles são importantíssimos. Né? Então tá todo mundo aí de cabelo, arrancando cabelo, assim, né? Com essa nova perspectiva, mas é importante demais. Porque quando a gente estuda, a gente vai falar, mas a filosofia começou na Grécia, não sei o que lá, e os chineses? Sim, exato. E os orientais que já tinham há muito tempo já faziam filosofia. Sim. Então Justamente. É sempre isso, é um poço sem fundo. Quanto mais você estuda, mais você quer estudar. Porque a gente recebe a cultura embalada, né? Em uma perspectiva, né? E quando a gente consegue olhar para aquilo pelo puro viés científico, a gente vai vendo como aquilo foi construído, né? E vai tentando desconstruir, para usar a palavra da moda, aquela forma. Por que a gente pensa assim? Vamos fazer engenharia reversa, né? E a gente chega a essas coisas, né? Poxa, no Oriente já tinha filósofos, né? Que pensam muitas coisas, são muito parecidas, ou até, né, muito mais interessantes, dependendo da situação, do que a gente tem aqui no Ocidente. Enfim, aí também, obviamente, uso de valor, mas assim, é o outro, né? A gente consegue, a partir do olhar que a história dá pra gente, esse olhar antropocêntrico, ver o outro, né? E isso é uma recompensa que eu acho que inclusive, recoloca a gente na história, enquanto, por exemplo, o habitante do interior, sabe? Eu sou parte de um país, sabe? Eu sou parte de uma construção maior, né? Eu sou parte de um local como Cantagalo que durante um tempo foi o coração econômico desse país, né?
80% praticamente do que era produzido, que era exportado do Brasil vinha daqui. Né? Café, cara. A gente vive aqui, sabe? A gente não é uma cidade, um valezinho, né? Não, a gente está compondo aí uma coisa que é muito maior e nos coloca para além dessa forma que a gente se vê, né? Geralmente é muito atravessado por baixa estima, né? Baixa autoestima e tal. A gente não pode se pensar assim. É. Então, o Instituto tem muito disso aí, Patrícia. Você falou uma coisa que toca muito os objetivos do Instituto, que é justamente fazer isso, né? De você resgatar, né? E para isso você precisa fazer história, não tem jeito, né? Para você resgatar essa cultura, resgatar essa autoestima, você precisa voltar, né? Voltar, mas não como nostalgia, né? Sim. Né? Mas olhar para isso de novo com esses olhos, com os olhos da história, né? Isso é muito interessante. Então, Patrick, pra gente, antes de terminar, eu queria que você falasse um pouco, nem sei quanto tempo tem aí que a gente está falando, já 50 minutos? Nossa. Então, Desculpa, gente. Antes da gente terminar, eu queria falar um pouquinho sobre música. O Patrick é músico, né? Baixista. Né? Somos. Somos. Mas eu sou um curioso. Essa semana eu estava conversando com um amigo meu que queria comprar um contrabaixo acústico, né? Aí ele falou assim, pô, será que eu consigo tocar contrabaixo acústico? Aí eu falei, não, compra um violão. Compra um violão, aprende a tocar o violão. Você aprende a tocar o violão, se você realmente quiser tocar o baixo, você vai passar pro baixo. Né? Aprende a tocar o violão. Essa semana já viram, postou lá, ele já fazendo uma pestana no violão, quer dizer, já deu uma evoluída. Mas o Patrick é músico, gosta de blues, gosta de jazz, gosta de rock and roll, gosta de tocar o baixo acústico. Você toca, hoje você tem algum projeto de música ou está tocando só em casa? Por enquanto estou estudando, né? Eu comecei a estudar quando eu estava morando lá embaixo na Vila Lobos, né? E hoje eu estudo com um professor de lá, mas eu faço aula particular online, né? O Amar Cavaleiro, que é uma referência, assim, para os contrabaixistas lá do Rio. De vez em quando ele escapole, assim, né, umas coisas que ele já fez. Já toquei com Asa Soares, já toquei com não sei quem. E a gente está conversando aí com algumas pessoas para a gente tentar aprontar aí musicalmente por aqui num outro projeto. Está ainda vamos colocar assim tá no projeto ainda. Assim, né? É outra paixão, né? Tá no sangue. Aí a gente tem que fazer outro programa, falar de novo. Sim, na música ela dá sentido, né, para as coisas. Dá sentido, verdade. Pra tudo, assim, é uma coisa de louco. Só quem toca, entende talvez, quem gosta mesmo, assim, uma arte que ela impacta mesmo. Todo mundo, né? Você ouve assim. Não tem quem fique, né? Como o pessoal da Bahia falando, não tem quem fique parado, né? É demais, eu me encanto muito. Né? Muito legal. Então, beleza. Patrick, queria te agradecer muito aí por você ter aceitado aqui a gente bater esse papo, né? Eu gosto sempre de trazer aqui no programa de Diálogos pessoas que vão dar essa contribuição, porque tem uma história, tem uma caminhada. O Patrick é uma dessas pessoas, né? Que tem uma alma aberta para a arte, para a música, para a história, né? E é um apaixonado, vocês devem ter percebido nesse tempo que a gente passou aqui juntos. Então eu te agradeço muito, né? E queria que você deixasse aí, é ruim falar desse negócio de mensagem final, é breve, mas é bacana deixar, porque eu sei que pode ter aí, o Patrick, aí algum jovem que esteja aí assistindo a gente no YouTube ou na TV interior, que tem essa mesma paixão que nós tivemos, né? Lá a gente tem que ter graças a Deus, eu, por exemplo, tenho que dar graças a Deus pela minha mãe, que sempre me presenteou com livros, né? Pelos meus professores, sobretudo pela Flávia. Né? Flávia, não sei se vai assistir esse programa, Flávia é bom, irmã do Rosa, né? que colocou nas minhas mãos ali os livros do Tolkien, Hermann Hesse,
e que me despertou para isso, né? Talvez essa entrevista aqui sirva para muitos jovens que estão aí, que precisam também descobrir essa paixão pela música, pela literatura, pela arte, pela história, porque eu vejo assim, isso é uma parte em Cantagalo que a gente... Eu vejo até porque eu tenho poucos interlocutores, não que eu seja um grande intelectual, né? Mas essa conversa que eu estou tendo com o Patrick aqui, é difícil de eu ter essa conversa com outras pessoas aqui da nossa região, porque realmente as pessoas não se interessam, não se aprofundam, né? Eu não consigo nem chegar perto de conversar a história de verdade com o Patrick, mas a gente consegue conversar sobre livros, sobre música, né, sobre literatura, sobre filosofia, sobre política. A gente já estava batendo papo lá atrás, né? E eu queria que eu tivesse muitas pessoas para trazer aqui para conversar esse tipo de assunto. E de repente pode ter alguém aí, um jovem, e não só um jovem, né? Pode ser... Eu estou aí vou fazer quase 50 e estou aí na faculdade de pedagogia. Não sei se eu vou chegar no final, mas vou tentar. Eu acho, né, voltando um pouco que a gente estava falando, né, assim, a gente, assim, e aí o historiador falando um pouco, né, Cantagalo é um vale, né, então parece que a gente está coberto pelas montanhas, né, parece que nada existe além daqui, né, ou tudo para atravessar isso é muito difícil, quando que na verdade não é, né, cara, eu ainda mais hoje em dia, né, por exemplo, meu contato com os professores lá da universidade, né? Em grande medida, até por conta da pandemia, foi remoto, né? Então hoje a gente consegue ter essa interlocução com o pessoal, né? A matéria-prima para qualquer objetivo, né? Que a gente tenta alcançar na nossa vida, não é querer ser coach não, porque eu nem tenho essa pretensão, não. Mas é o que eu falo para os alunos sempre, gente, poxa, vocês vão decidir, né, daqui a tantos anos, né, uma universidade, né, ou experimentar muitas, como eu sou cara. Mas tentem buscar aquilo que de fato mobiliza vocês, né, assim, porque é uma decisão que muitas das vezes vai determinar, né, sua vida, né, em vários aspectos, né, então há meios, né? Muito mais meios do que a gente imagina. Dentro da faculdade mesmo, existem programas de fomento, né? Existem as bolsas PIBID, por exemplo, né? Que as pessoas recebem para estudar, né? Eu tive colegas nessa situação. Eu, durante o mestrado e doutorado, ganhei bolsas, né? Soube até agora que vai reajustar, né? E que a bolsa de doutorado vai para 4 mil, se eu não me engano. É um dinheiro bacana, sabe? Que o Estado está promovendo isso, né? Para a gente, óbvio que a gente acha que não é suficiente, né? E realmente não é, mas já é uma iniciativa, né? No sentido da gente minimamente entender que há meios da gente tentar vislumbrar isso, né? Então, não se furtem, né? De buscar aquilo que vocês querem, né? Assim, até porque eu, muitas das vezes, desde lá da época da universidade, eu dispensava isso, né? Eu estudava aqui na Santa Doroteia, né? E todo dia para Friburgo, ia e voltava, caraca, o que eu estou fazendo, né? E tal, para ser professor e tal. Mas eu pensava comigo, mas vou fazer o quê? Eu amo esse troço, cara, não sei fazer outra coisa, sabe? Então, eu acho isso, assim, se você puder ter a oportunidade de fazer, né, um curso que te agrada, né, não se furte, né, porque esse tipo de coisa determina até questões de saúde mesmo, né, saúde mental, né, você vai para uma área que você odeia, né, só por causa da grana, poxa, isso pode causar um estrago na vida. Eu já vi muita gente, né? É igual colocar a gente para trabalhar num banco, né? Por um mês a gente vai infartar. Se o banco não falir, então a gente vai infartar gente de um ano. Mas é isso, né? Então acho que os caminhos hoje não é que são mais fáceis, mas são mais acessíveis, sabe? E, então, não é como na nossa época, né? Que você ouvia falar da universidade. Não, né? Hoje, se você entrar no Instagram, você procura lá, Laboratório de História, né? Você vai achar também do Translate, lá a gente publica tudo, né? O livro, por exemplo, tudo que eu citei aqui tá online, que eu produzi, né?
Inclusive as suas As dissertações. dissertações estão no site da universidade. Bota lá, Patrick, Sanon, de besteiras que eu falei. Tô brincando. Mas é isso, assim. Vamos em frente, né? Sigam o seu sonho. Beleza, então. Te agradeço, Patrick. Obrigado. Esse foi mais um programa Diálogos, promovido pelo Instituto Mão de Luvas para TV Interior. Foi uma alegria estar com vocês. Continue apoiando o nosso instituto, assistindo a TV Interior. Um grande abraço e até a próxima. Até mais.